Bom dia, boa tarde, boa noite. Assunto da semana: equação do segundo grau ou função do segundo grau. Segundo grau, porque nós vamos encontrar aí duas raízes. Nós usamos sempre equação do segundo grau, porque nós vamos encontrar duas raízes em seu formato. Encontraremos aí x1 e x2, né? Duas respostas possíveis para a resolução. Nós temos aí uma lei de formação, assim como nós temos na equação do primeiro grau. Essa lei de formação é o f de x igual a ax ao quadrado, por isso que é do segundo grau, mais bx mais c. Essa é a nossa lei de formação. Também pode aparecer em formato de y. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Pode aparecer nesses dois formatos. Vamos entender primeiro a questão da parábola e depois como descobrir as raízes. Primeiro, então, a minha primeira parábola, coloquei aqui os valores de A, que é o meu coeficiente angular, e o meu valor do delta. O coeficiente A, ele sempre vai acompanhar o x ao quadrado e ele me diz sobre o formato da parábola. Então, macetinho aqui para gravar o modelo da parábola. Quando o meu coeficiente A for positivo, maior do que zero, a minha parábola vai ser nesse modelinho, ó. Consigo desenhar um bonequinho sorrindo. Então, meu A positivo, estou sorrindo. O meu A negativo, meu bonequinho triste. Então, só um modelinho aí para vocês gravarem. A positivo, sorrindo. A negativo, triste. Então, isso aí já vai ajudar bastante. Sobre o meu valor do delta. Sobre o A também, ele precisa ser diferente de zero, tá? Caso A seja igual a zero, estamos falando de equação do primeiro grau. Como aqui é do segundo, esse A obrigatoriamente precisa ser diferente de zero. Sobre o meu valor do delta, ele me fala diretamente sobre as raízes. Quando o meu delta for zero, nós vamos encontrar apenas uma raiz ou duas raízes iguais, é a mesma coisa. Então, delta igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Ele vai encontrar uma vez só. Ele vai encostar no eixo das abscissas uma vez só. Olha aqui o exemplo aqui embaixo. Meu delta igual a zero, encostou uma vez só no eixo das abscissas, o eixo x. Só que nesse caso, o meu A é negativo. Olha o bonequinho triste. Quando o meu delta for maior do que zero, nós vamos encontrar duas raízes. Significa que no eixo x, ele vai interceptar duas vezes. Então, aqui, ó, interceptou duas vezes. O meu delta é maior do que zero. O de cima com A positivo, o de baixo com meu A negativo. E o primeiro exemplo, quando o meu delta for menor do que zero. Quando o delta for menor do que zero, significa que não teremos raízes reais. Lembra lá no nono ano que o professor falava assim, quando o delta for negativo não tem solução, acabou aí. Tem solução.
porém não vai ser uma raiz real. Então, olha só, ele não vai cortar no meu eixo X. Aqui, ó, meu eixo X tá aqui embaixo, tá? Então, esse é a primeira questão da parábola. Segunda questão da parábola. Com a parábola, nós conseguimos verificar os sinais dos coeficientes. Então, eu tenho coeficiente A, que foi o que eu comentei com vocês anteriormente. Quando o meu A for maior do que 0, minha parábola com cavidade lá embaixo. Quando o meu A for menor do que 0, ficou bonitinho. Falando sobre o B, eu também consigo saber se ele é maior do que 0 ou menor do que 0. Ele também pode ser igual a 0, tá? Vou até colocar aqui. E para isso a gente precisa analisar o gráfico. Então, eu vou mostrar alguns modelinhos aqui. O B, nesse caso, pode ser igual a 0. Então, olha só, dei 3 exemplos aqui. Aqui embaixo também está com resposta. Para vocês analisarem. O meu valor do B, eu preciso olhar o ponto que ele intercepta o eixo Y, o ponto que ele encosta no eixo Y. Então, o meu primeiro exemplo, minha parábola indo sempre da esquerda para a direita. Minha parábola aqui em cima, ele vem descendo. Ó, ele está descendo. Encostou no eixo Y, ele continua descendo. Se ele continua descendo, significa que o meu B é menor do que 0. Significa que o meu B é negativo. Reparem aqui, ó, o B vale menos 4. Negativo. Segundo exemplo, minha parábola está aqui embaixo. Subi. Encostei no eixo Y. Ela continua subindo. Significa que o meu B é maior do que 0. Significa que o meu B é positivo. Aqui é a resposta. O B vale mais 3. Terceiro exemplo. Minha parábola aqui, ó, descendo. Encostei no eixo Y. Ela continua descendo, pouquinho só, mas continua descendo. Significa que o meu B é negativo. Nesse caso, o B vale menos 1. Mais 2 exemplos aqui embaixo, olha só. Minha parábola está descendo, ó. Cheguei no eixo Y. Ela não está subindo nem descendo, ela está centralizada. Significa que o meu B é igual a 0. Olha aqui a resposta. Ó, resposta y igual a x ao quadrado menos 1. Não tem o valor de B. Isso pode acontecer, tá? O B pode ser 0 e o C também, só não pode o A. Segundo exemplo, ela está subindo, chegou no eixo Y, ela está centralizada. B igual a 0. Então, aqui, ó, a resposta está pequenininha, não sei se dá para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, y igual a menos x ao quadrado menos 1. Sobre o valor do C, ele é o único ponto que intercepta o eixo Y. Primeiro exemplo, cortei o eixo Y no 3. Olha só, o C vale 3. Segundo exemplo, cortei o eixo Y no 2. O C vale 2. Terceiro exemplo, cortei o eixo Y no menos 1. Olha a resposta do C.
menos 1. Aqui embaixo, cortei o eixo Y no menos 1. Olha o valor do C, menos 1. Aqui também, ó, cortei no eixo menos 1. Olha o C, menos 1. Então, só para dar um outro exemplo, né? Não vou conseguir colocar a parábola certinha, a equação, mas só para a gente ter uma ideia dos sinais. Então, eu tenho minha parábola, eu tenho meu gráfico, vou colocar minha parábola aqui. Improvisação da parábola, né? Tá, minha parábola tá aqui. E aí eu falo para vocês o seguinte: eu quero saber se o meu valor é positivo, negativo, é maior do que zero, menor do que zero. O valor de A, B e C. Então vamos analisar. Primeiro o valor de A. Minha parábola, consigo desenhar um bonequinho sorrindo? Consigo. Significa que ele é positivo, ele é maior do que zero. Olha o B. O B. Minha parábola está descendo, ó. Cheguei no eixo Y. Ela não está centralizada, ela está subindo. Se ela está subindo, significa que o meu B é positivo, é maior do que zero. E o meu valor do C, o ponto que intercepta o eixo Y. Eixo Y. O único ponto que corta ele, olha só, está aqui embaixo. Se a minha origem é aqui, o 0, 0, aqui para baixo é o meu valor negativo. Significa que o C é menor do que zero. Se por acaso eu colocasse aqui, ó, menos 5, o C ia ser menos 5. Continuando, falando sobre a equação, né? A equação, a lei de formação da função do segundo grau é o f de x igual a x mais ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se eu coloco f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Coeficiente angular é sempre o número que acompanha a letra. Nesse caso eu tenho C também, né? Então, o meu valor de A vai ser igual a 2. O meu valor de B vale 3. O meu valor de C vale menos 5. Aí, se por acaso aparecer alguma questão pedindo f de 3, por exemplo, esse valor que fica entre parênteses, eu preciso sempre substituir no x. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, menos 5. Reparem que onde estava o x, eu coloquei o 3. E aí nós vamos resolver a conta normalmente. F de x igual 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Mais 3 vezes 3, 9, menos 5. Então, f de x vai ser igual a 18 mais 9, 27, menos 5, 22. Beleza? Vamos lá, segundo exemplo. Se eu peço a vocês, se eu coloco a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E eu peço as raízes.
O primeiro modelo de fazer e o mais simples, e o que eu espero que vocês fixem, é o soma e produto. A fórmula da soma e a do produto, ela vem de Bhaskara. Então, ela é um pouquinho bem reduzida, por sinal. Diz o seguinte: soma é igual a menos B sobre A. Produto, C sobre A. E aí nós vamos substituir para encontrar esses valores. O meu valor de B é o menos 5, só que eu já tenho menos na fórmula, então fica menos 5 sobre A. O A vale 1. Então, menos 5, 5, positivo. Vou para o produto. C, 6. 6 sobre 1, 6. Então, nós precisamos pensar em dois números que somados valem 5. Esses mesmos números multiplicados precisa ser igual a 6. Então, vou começar pela multiplicação, que é mais simples. Então, vou chutando valores. Multiplicações que é igual a 6. 1 vezes 6. Só que se eu somar dá 7. 1 mais 6, 7. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Já achamos as respostas. Olha, 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Então, achamos x1 igual a 2, x2 igual a 3. Outro modelo de fazer é calculando Bhaskara. Então, para calcular Bhaskara, primeiro nós vamos para o valor do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir. O meu b vale menos 5, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a vale 1 e o c vale 6. Delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 6, menos 24. Logo, o meu delta vale 1. Olha só, meu delta é maior do que 0. Já sei que eu vou encontrar duas raízes. Vou para a fórmula do x. X menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E aí nós vamos substituir também. Então, meu valor do x vai ser o menos b, o meu b vale menos 5, mais ou menos a raiz de 1, que é o meu delta, sobre 2 vezes 1. Só arrumando, x vai ser igual a 5, né? Menos com menos mais 5, mais ou menos a raiz de 1, que vale 1, sobre 2. Com isso, vamos resolver um positivo e um negativo. Então, fica 5 mais 1 sobre 2 e 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4. Sobre 2, 2. Então, finalizamos aí. Então, vou deixar uma listinha aí para vocês fazerem. Finalizamos aqui achando as raízes. E no próximo vídeo eu falo sobre os vértices. Então, se por acaso aparecer alguma questão falando dos vértices, vocês podem pular. E depois nós vamos retornar a essas questões.